Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando com o perito forense Roberto Carlos Mezzaniella sobre perícia criminal. Bom, perito Roberto, a Comissão da Verdade no Equador, onde o senhor atua, investigou praticamente crimes cometidos pela polícia, muitos deles não ligados a motivações políticas, como foi o caso do Brasil no período aí pós-golpe de 64. Quais as dificuldades em investigar crimes da polícia que pode, com mais facilidade, eliminar provas ou mesmo falsificá-las? Eu acho que esse é o maior problema que toda a Comissão da Verdade ela enfrenta. É o fato de que a polícia é a autoridade, na realidade, com quem sempre está vinculada à perícia. Sim. Então, geralmente acontece, como aconteceu no Equador, de provas serem mal realizadas, de provas que foram assim, que elas não respeitaram, na realidade, os protocolos, aqueles protocolos. Então, assim, quando ela está vinculada a um aspecto assim mais político, eu acho também um pouco mais difícil, porque assim, a política, infelizmente, também está associada à polícia, né? Então ali temos duas variáveis que temos que lidar, né? E a investigação de toda a comissão, no caso do Equador, ela realmente foi uma investigação assim muito interessante. Existe o relatório da comissão, já foi apresentado na justiça, já está nas mãos da justiça, ela está sendo investigada e realmente ela foi bastante completa também. Eu quero pensar que aqui no Brasil também pode ser feito um trabalho bem completo como aquele, só que eu estou achando também que o período de tempo que eles têm para investigar e o período de tempo que eles têm para fazer isso, eu acho que é muito curto, porque o trabalho é muito grande. A gente está falando de um país como o Brasil, que não dá para comparar com o Equador, né? Porque ele é um país pequeno. Então, eu acho que isso também dificulta também o trabalho que vai ser feito. Tá certo. A Comissão da Verdade e o Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul decidiram exumar o corpo do ex-presidente João Goulart, que morreu em dezembro de 1976 durante o seu exílio na Argentina. Bom, a família do ex-presidente acredita que ele possa ter sido envenenado. Nesse caso, perito Roberto, é possível se chegar a uma conclusão? Quais as dificuldades para tanto? Quando eu fiquei sabendo dessa notícia lá no Equador, eu fiquei assim bastante contente, porque a exumação ela pode dar assim um resultado e um panorama bem claro do que aconteceu. Só que ela tem que ser bem feito, ela tem que ser feito respeitando aqueles protocolos. Eu falo muito de protocolos porque eu acho que é a coisa mais fácil de se fazer. O perito, se baseando naqueles protocolos, faz o trabalho de forma correta. Então, fazendo o trabalho, aplicando os protocolos, não só criminalísticos, sino também internacionais, pode dar um resultado muito interessante ali. Temos que considerar também a conservação do cadáver. Pelo que eu sei, ele foi embalsamado, né? Então, a chance de obter resultados positivos é grande, só que ele tem que ser abordada por uma equipe multidisciplinar. Ela tem que ser abordada, por exemplo, com um antropólogo forense, para que a exumação respeite os protocolos. Ela tem que ser feita com acompanhamento de um químico forense, por exemplo, e ele tem que ser acompanhado por um perito em criminalística também. Tenho entendido que a família, inclusive, ela está requerendo da justiça brasileira que ela seja acompanhada por peritos internacionais. Então, isso vai dar mais transparência ao trabalho e dessa maneira o trabalho realmente vai conter toda a metodologia que tem que ser utilizada.
Como o senhor enxerga o trabalho feito pelas comissões da verdade do ponto de vista com os olhos de um perito? Pelo que eu acompanhei lá no Equador, o trabalho foi bem feito no sentido de que foram respeitados todos os procedimentos. Ele teve uma equipe multidisciplinar muito grande. Estamos falando que inicialmente a Comissão da Verdade tinha quase 200 pessoas trabalhando com isso. O período de investigação também não foi muito grande. Eles abordaram do ano 84 a 88. Aqui no Brasil o trabalho já é maior, porque o período de tempo também é maior. Então, assim, pelo que eu estou vendo, assim, comparando com o Equador, é que assim, existem certas irregularidades aqui no trabalho da Comissão da Verdade do Brasil, porque, por exemplo, eu vi que tem entrevistas que estão sendo feitas em audiências públicas. Então, eu acho isso um espetáculo que não pode ser feito, na realidade. Ele tem estamos falando de uma entrevista de caráter técnico. Isso temos que deixar de lado aquele espetáculo. O resultado depois ele vai ser publicado, todo mundo vai ter conhecimento daquilo. Então, para que ele seja bem feito, ele tem que ter o acompanhamento, por exemplo, de um psicólogo, de um perito em criminalística e de outros profissionais que vão avaliar aquela entrevista, mas assim, respeitando aquela privacidade também da pessoa que vai lá para depor. Bom, para finalizarmos, o senhor atualmente atua no Equador e lá teve a oportunidade de realizar a perícia técnica quando o presidente Rafael Correa foi vítima de um atentado no qual morreram inclusive 2 militares que atuavam no resgate do presidente. Como foi esse episódio e em que consistiu essa perícia? Aquele fato foi assim, um episódio muito triste para a história do Equador. O nosso trabalho foi fundamental. Está sendo fundamental. Por quê? Porque o atentado ele foi realizado pelos policiais, pela Polícia Nacional. E como eu falei anteriormente, a perícia está vinculada diretamente à polícia. Então, eram eles o que tinham o objetivo, eles tinham no seu poder investigar aquilo, né? Quer dizer, que a própria polícia estava investigando a polícia. Então, o nosso trabalho consistiu em acompanhar, vigiar, assim, eu não gosto de falar vigiar na realidade porque a gente estava trabalhando entre colegas, mas assim, acompanhar aqueles trabalhos periciais para que o próprio Estado também tenha participação direta e imparcial e transparente em tudo o que estava sendo feito. Então, por exemplo, o nosso trabalho consistiu em acompanhar os trabalhos periciais, várias exumações de cadáver para determinar trajetória balística, por exemplo, para determinar o calibre da arma. E aconteceram várias coisas assim no meio que fizeram com que, por exemplo, nós profissionais, parte de uma consultoria que foi contratada pelo Estado, denunciamos publicamente fatos que realmente eles não iam levar a um resultado. Então, foi uma espécie de trabalho imparcial o que nós pudemos aportar nesse caso, nessa investigação. Muito bem, perito Roberto, nós teríamos ainda outras inúmeras questões para fazer, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu agradeço muito a sua entrevista. Eu que agradeço também. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o perito forense Roberto Carlos Mesaniella sobre perícia criminal. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!